que dá segunda chance, realiza o extraordinário na tua vida, na tua vida. Bem-vindos ao Vivendo o Extraordinário dessa semana. A gente dá sequência então ao segundo vídeo dessa série de vídeos sobre os dons carismáticos do Espírito Santo. E eu te convido a participar com a gente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai falar então a respeito do dom carismático de línguas, né? Vou tentar retomar um pouquinho do que a gente viu na semana passada, no nosso vídeo anterior, né? Aonde eu falei para vocês a respeito do batismo no Espírito Santo. E a gente diferenciou um pouquinho os dons, né? Entre dons de santificação, que são aqueles que eu recebo no meu batismo, confirmo na crisma, e os dons, né? Então, carismáticos, que são dons de serviço, né? É para edificação da igreja, ok? Falei também para vocês que independente se eu sou servo e eu recebi dons extraordinários, independente disso, eu preciso buscar a santificação da minha alma, porque, gente, não adianta eu ter dons extraordinários, eu ter recebido de Deus o dom de milagres, por exemplo, o dom de curas, trabalhar a serviço do Senhor, mas não santificar a minha alma e amanhã ir pro inferno. Então, prestem muita atenção nisso. Não adianta eu receber os carismas espirituais, né, esses dons extraordinários, mas não buscar a santificação da minha alma. Então eu preciso também buscar esses dons, né, de santificação, ok? Bom, então hoje a gente vai falar sobre o carisma de línguas, ok? Quero que vocês então abram a sua palavra, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 5, vamos lá. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Então, Paulo vai dizer para nós que deseja que todos nós tenhamos esse carisma, né? O dom de línguas. Mas, de fato, o que é o dom de línguas? São sons emitidos, movidos pela ação do Espírito Santo de Deus. É aquilo que a gente mais vê. Esse dom é o mais visível dentro dos grupos de oração, que é aquele lá, 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 xarararararara. São dons, são sons emitidos, né, por inspiração do Espírito Santo, então. Mas quem é que entende, né, essa oração? 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 2, vai dizer para nós que ninguém entende, mas quem fala em línguas fala a Deus. Então eu, Tatiane, diria para você que esse carisma do Espírito Santo, ele não é só um dom de serviço, ele também é um dom que vai nos auxiliar na nossa santificação. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço a minha oração e me faltam as palavras, o Espírito Santo vem em meu socorro e me dá então esse carisma de línguas para orar e falar diretamente com Deus. Mas como que vai funcionar isso para os servos, né? Então o pessoal da intercessão está durante o grupo intercedendo por aquelas pessoas que estão lá. Então eles estão orando por aquelas pessoas que estão lá. Muitas vezes eles começam a orar no vernáculo, né? Vem Senhor no socorro dessas pessoas, realize cura, milagres, né? Sonde os corações, abra Espírito Santo o coração dessas pessoas. Então começam a falar palavras compreensíveis, né? Só que quando faltam as palavras, a gente percebe que os servos que estão intercedendo começam a falar em línguas, ou seja, eles estão utilizando o dom de línguas a serviço, porque naquele momento eles não estão orando por si, eles estão orando para quem está na assembleia, para quem está na igreja, ok? Então é dessa maneira que a gente usa o dom de línguas para também serviço, né? E o que a igreja vai falar sobre isso, né? Porque a gente viu que Paulo fala que quer que todos tenham o dom de línguas, mas o que a igreja fala para nós? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo de número 2003. Os carismas estão ordenados para a graça santificante e têm por finalidade o bem comum. Ou seja, os carismas são dons de serviço. O dom de línguas, então, é quando eu
estou em oração, me faltam as palavras e o Espírito Santo vem e com esse carisma me auxilia a orar. Quem entende? Ninguém, somente Deus. Então é como se a oração em línguas fosse uma comunicação direta com o Senhor. E como que eu uso isso em serviço? Quando eu estou intercedendo pelas pessoas, a oração de línguas, quando me faltam as palavras, o Espírito vem e me auxilia a interceder por quem está lá na igreja, para o bem comum. Bom, então a gente percebe também que existe uma sintonia entre os servos durante aquele momento de oração, né? Então um começa a interceder em línguas, o outro também começa a interceder em línguas, e a gente percebe um ritmo, né? Bem estável, eu diria, né? Que todos estão orando, né? Muito parecidamente. Isso é algo que a gente fica lá treinando? Não, gente. Isso é algo de ação do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes a gente percebe que dentro da Assembleia a gente está fazendo uma oração de súplica e todos estão mais fervorosamente falando em línguas. E tem um momento onde o Espírito Santo vem para trazer paz e a gente ouve até canto em línguas, né? Que é aquele momento que o Espírito Santo vem para apaziguar a nossa alma através dessa oração em línguas. Já tem um outro negócio que aconteceu, então essa oração que eu expliquei para vocês é conhecida também como glossolalia, palavra difícil, né? Glossolalia, né? Então essa oração em línguas que é inteligível, né? Ninguém interpreta senão a Deus. Depois a gente tem também a xenoglossia, que a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o que aconteceu. De repente, Pedro estava orando e aquelas pessoas que eram de outras nacionalidades estavam ouvindo Pedro na sua língua maternal. Então, isso é a xenoglossia. Xenoglossia é quando eu, Tatiane, nunca estudei uma língua, mas de repente eu vou para um encontro, por exemplo, em outro país e eu escuto aquele pregador que está lá na frente falando a língua dele, né? Eu escuto isso na minha língua maternal, ou o Senhor dá o carisma para aquele pregador que está lá falar na minha língua maternal, mas ele nunca estudou português. Bom, então o que é que eu preciso fazer para receber o carisma de línguas? A mesma coisa que a gente precisa fazer para receber o batismo no Espírito Santo. Abrir o coração. E por que esse dom é tão importante? Porque ele me auxilia na oração e porque ele pode ser a porta de entrada para os demais carismas. Porque, gente, a gente vai ver na ação da maioria dos profetas e tudo que acontece na palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, ele pode fazer tudo sozinho, mas ele quer a nossa ajuda. E quando eu abro o coração, quando eu abro a minha boca e começo a parafrasear ou algumas sílabas, o Espírito Santo então entende que eu estou aberta para receber esse dom. E ele vem em meu socorro e me dá esse carisma. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso auxiliar a Deus. Deus precisa do meu auxílio? Não, mas ele quer contar comigo, né? Ele quer contar com o meu livre-arbítrio de dizer, eu quero receber esse carisma, eu aceito receber esse carisma. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, auxilia-me, porque já me faltam umas palavras. Então a gente pode pedir isso e durante um grupo de oração, talvez, você tentar, né, receber esse carisma do Espírito Santo, que vai te ajudar enquanto filho de Deus, que está buscando a santificação da sua alma e enquanto servo. Quero que vocês realizem essa experiência, tentem e desejem receber o dom de línguas, e eu profetizo sobre a sua vida que o dom do Espírito Santo, todos os carismas descerão sobre você, que a sua boca abrirá como a de Ezequiel e o Senhor colocará o dom de línguas na sua boca, que o Senhor vai vir em teu socorro junto do Espírito Santo, te auxiliando a orar, te auxiliando a servir, te auxiliando nos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem, gente, a gente tem uma convidada super especial, a minha amiga Gabi, que vai vir falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus até semana que vem.